Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6. Agora pode colocar no telão. Eu quero que você deixe aí, pelo menos assim. Vai para casa sabendo qual foi a página do tema central da mensagem de hoje. E nós vamos ler juntos essa passagem. Todos juntos, por favor. Por essa razão, torno a lembrar-lhes que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Vamos repetir agora bem forte, bem convicto. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Amém, glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é zelando pelo chamado. Você pode repetir comigo? Zelando pelo chamado. Quem tem um chamado aqui? Amém. Todos têm um chamado especial. Zelando pelo chamado. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Aqui era o apóstolo Paulo fazendo um apelo ao seu discípulo, Timóteo. Timóteo era um jovem e agora já estava no ministério. Era um jovem pastor, provavelmente ainda solteiro. E Paulo escreve dizendo: por essa razão torno a lembrar-lhe, Timóteo. Se ele diz torno a lembrar-lhe, é porque ele vinha constantemente lembrando a Timóteo. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. O dom de Deus está em você, Timóteo. Então mantenha viva essa chama. Mas eu gostaria muito, eu tentei não fazer isso, mas eu não consigo. Esse versículo, esse texto, ele lembra muito o texto de Levítico capítulo 6, verso 12. Porque fala de chama. E aqui fala de fogo. Em Levítico capítulo 6, verso 12, eu não vou pregar sobre Levítico, mas deixa eu fazer essa correlação rapidamente. Falava da regulamentação acerca do holocausto, ou do local onde era feito o sacrifício. Era o altar da adoração. Havia uma regulamentação no altar da adoração, lá no Antigo Testamento. E no verso 12 diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Verso 13: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Esse texto, ele é o correlato desse de Timóteo, de 2 Timóteo 1, 6. Quando Paulo diz: mantenha a chama acesa, Timóteo, do dom de Deus que está em você. O que Paulo estava falando a Timóteo? Ele estava falando a Timóteo sobre a obra do Espírito Santo em nós. Quando uma pessoa se torna genuinamente convertida, quando uma pessoa nasce de novo, tem um encontro com a palavra, e ela percebe que mudou na sua vida, foi o toque do Espírito Santo. Essa obra do Espírito Santo começa no novo nascimento. Quando uma pessoa se torna genuinamente convertida, ela passa a ser filho de Deus, filha do Deus Altíssimo. E diz a Bíblia que ela é selada com o Espírito Santo da promessa. É um selo. Esse selo é a marca do Espírito de Deus em nós. Sabe como é esse selo? É que o Espírito faz de você a habitação dele. Você passa a ser templo, santuário do Espírito Santo. E essa presença dentro do nosso ser vai liberando dentro de nós os dons espirituais.
O que antes nós não conhecíamos, agora o Espírito Santo começa a liberar dons espirituais. O mundo não pode ter dons espirituais. Quem não nasceu de novo não conhece dons espirituais, porque dons são diferentes de talentos. Talentos você é nato, nasce com ele, foi Deus também que deu, ou foi Deus que é Deus também que dá. Mas dons é algo muito mais sublime. São capacitações do Espírito, é uma obra sobrenatural de Deus na vida do novo convertido. Também acontece dentro de nós chamados específicos. Não tem nenhuma pessoa nesse auditório que não tenha um chamado específico de Deus. Esses chamados, eles nos dignificam como pessoa, porque Ele nos coloca no lugar de utilidade no reino dos céus aqui na terra. O chamado, ele dignifica como pessoa e também ele contribui para o crescimento e edificação do reino de Deus na terra. É muito nobre, é muito importante. Diga, dons e chamado vem de Deus. É um privilégio, é uma honra tê-los. Você já ouviu um novo convertido bem animado chegar para você: pastor, escuta muito isso. Pastor, eu sinto que Deus está me chamando para uma obra. Já ouviu isso? Eu estou sentindo algo queimando dentro de mim. Tem alguma coisa, eu não sentia isso. Agora ele começa a ficar apaixonado por alguma área de ação. É o Espírito Santo queimando dentro dele. São os dons espirituais. Eu digo que isso é a obra do Espírito Santo dentro de um coração que nasceu de novo. Quem diz amém? Você já sentiu isso? Você sente isso? Pode até estar abafado aí, mas você sente isso. O chamado, escute bem isso. O chamado pode ser para pastorear uma igreja local. Pode ser o chamado para ser pastor de uma igreja. Pode ser o chamado para ser missionários em terras distantes. Você sente que não é para ficar no lugar fixo? Então é um missionário que a gente escuta muito na igreja. O missionário é um apóstolo, é aquele que sai com uma missão e ele vai a lugares distantes da sua terra natal. Pode ser um missionário próximo também à sua terra natal. O seu chamado pode ser de repente para ser um diácono dedicado, um diácono que sente que tem esse chamado da diaconia. Pode ser um levita apaixonado, é aquele que louva na casa do Senhor também. Todos são levitas, mas aqui especificamente você pode ter um chamado de cantar, de tocar, de desenvolver seus dons que Deus dá e talentos para o louvor congregacional. Você pode ter um chamado para ser um líder dedicado de célula. Alguém que vai cuidar de outros, pastorear outros numa célula. Talvez não seja aquele chamado para o pastor ordenado, que recebe uma incumbência de maior responsabilidade e às vezes tem que deixar sua profissão. Talvez seja para cuidar de uma célula. E aí você continua como mãe, como pai, como empresário, como funcionário, mas fazendo a obra de cuidar de uma célula. Esse é um chamado também que Deus pode levantar você, e eu creio que Deus tem um chamado para todos nós aqui, esse tipo de chamado. Mas você pode ser também chamado a ser um médico, usando sua profissão para abençoar vidas. Você pode também ser uma pessoa que tem um chamado para trabalhar com obra social, cuidar de crianças carentes, crianças desabrigadas, idosos, pacientes, alcoólatras, pacientes terminais. Talvez você seja chamado para ser um investidor no reino de Deus, um empresário. Você vai ganhar dinheiro para investir na obra. Alguém vai cuidar das crianças e você vai manter. Alguém vai montar um orfanato, mas você vai manter. Nessa igreja tem um empresário que ele vive para investir na obra. Hoje, depois da conversão dele, ele vive com essa função.
O chamado, ele pode ser diverso. Por que eu fiz questão de narrar assim? Para que você não entenda que o seu chamado tem que ser aqui no púlpito. E se não for um pastor ou um missionário, ou se você não tiver um curso de teologia, talvez eu seja um chamado de segunda categoria. Mentira! Todos nós cooperamos para a formação do corpo de Cristo, e esse corpo bem ajustado, como foi lido aqui, ele vai sair pelo mundo abençoando vidas. Imagina aqui o corpo, imagina eu aqui trabalhando, e agora eu vou começar a pegar em pessoas, e pessoas estão feridas, e eu pego pessoas que estão à beira da estrada, e ponho nos meus ombros, e trago essa pessoa, e boto numa casa, boto no hospital, vou cuidar dela. Assim o corpo de Cristo, um faz uma coisa, outro faz outra coisa, e nós fazemos a obra do Senhor, e o nome dele é glorificado, e pessoas são salvas e restauradas para a glória do nome do Senhor. Mas tem mais uma coisa, você será ricamente abençoado por isso. Chamado pode ser diverso. Todo chamado verdadeiro, agora vem um ponto bem específico. Todo chamado acompanha uma unção. Diga comigo, todo chamado acompanha uma unção. Se você receber um chamado, você tem uma unção sobre a sua vida. Diga, se eu tenho um chamado, tem uma unção aí. Às vezes não se vê a unção. A unção só se revela quando você começa a pegar no arado. A unção é a capacitação do Espírito de Deus para que você desenvolva determinada tarefa. Não vai vir unção se não tiver na tarefa. E aí vem uma coisa aqui interessante. Nós precisamos aquecer as baterias, buscar a presença do Espírito Santo, os dons espirituais, falar em línguas, poder do alto, mas para servir. Senão o fogo vai se apagar. O fogo tem objetivo, o fogo tem função, tem uma ação própria. Ele vem com o fim de queimar as impurezas, trazer um combustível interior e fazer com que a igreja exploda em serviço para a glória do nome do Senhor. Uns pregando, outros adorando, outros botando a mão sobre os enfermos, outros cuidando ali, cheio da unção. A unção é a capacitação do alto sobre a pessoa para o desenvolvimento de determinada obra. Quem entendeu? Unção é uma capacitação divina para a realização do chamado. A unção não é uma capacitação intelectual. Unção você não adquire em seminário. Unção não adquire com técnicas de pregação, de fazer isso ou aquilo. Unção se tem ou se não tem. Ou o céu se abre ou o céu não se abriu. Unção é a capacitação que vem de cima para baixo sobre a sua vida para você fazer a obra do ministério. Chamado. Ninguém foge. Ninguém escapa do chamado. Diga comigo, ninguém foge. E ninguém escapa do chamado. Que é isso, pastor? Olha eu aqui. O senhor está dizendo que não escapa, eu tenho um chamado, mas eu estou fugindo faz tempo. Não, você não está fugindo do chamado. Você está fugindo da tarefa do chamado. Diga, tarefa é uma coisa. O chamado é outra coisa. Ninguém foge do chamado. Se você recebeu, você foge da tarefa. Você pode estar fazendo outra coisa na vida ou com a sua vida, mas o fogo do chamado não lhe deixará em paz. Você pode se enganar com concursos, namoro, casamento, construir casas, casar, fazer o que você quiser, mas o fogo vai te perseguir todos os anos da tua vida, até você descer a sepultura, partindo para o céu. Você não perde a salvação, mas o fogo do chamado não vai te deixar. Nasceu para ser um líder de célula, não está sendo. Nasceu para ser um diácono dedicado, não está sendo.
Nasceu para ser um pastor, não está sendo. Nasceu para ser um missionário, não está sendo. Nasceu para ser um levita de coração genuíno, não está sendo. Nasceu para ser um empresário dedicado para sustentar a obra do Senhor, não está sendo, só está botando no bolso. Não vai ter sossego, o chamado não vai te deixar. Você vai fugir da tarefa, mas do chamado, ninguém foge. O fogo do chamado não lhe deixará em paz. Veja o que disse Jeremias no capítulo 20. Jeremias, aquele profeta experimentado, aquele profeta que viveu realmente, profundamente o ministério. Ele chegou um dia, ele queria fugir do chamado, mas ele não conseguia. Jeremias capítulo 20, eu disse capítulo 7. Jeremias capítulo 20, verso 7 em diante. Ele diz assim: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Até aí só, para eu explicando. Até aí. Ele está dizendo: Senhor, eu fui enganado. Esse chamado que o Senhor deu na minha vida, eu pensei que era outro, eu pensei que era uma coisa fácil, uma tarefa fácil, mas não é. E eu fui enganado, fosse mais forte do que eu, e prevaleceste. E ele diz assim: sou ridicularizado. Eu estou interpretando porque o texto, para quem não conhece o contexto, não fica fácil. Ele está dizendo da tarefa dele, porque ele tinha uma profecia muito pesada para o tempo dele. Judá estava prestes a ir para o cativeiro, e vinha muita morte mesmo, e ele dizia isso: ou vocês se arrependem ou vem morte. Então ele disse: todos estão me ridicularizando, porque estão dizendo que eu prego somente destruição, e eles estão dizendo que eu sou o profeta da morte, e etc. Sou ridicularizado. Senhor, o que foi que eu fiz na minha vida? Eu fui enganado com esse chamado. Mas veja o verso 8, ele continua: sempre que falo é para gritar que é a violência e destruição, porque vinha juízo sobre a terra. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto. O ministério dele trazia insulto à vida dele. Era o preço do chamado. Diga: o preço do chamado. Mas o que fazer? Verso 9. Mas se eu digo não mencionarei, ou seja, se eu digo não falarei em seu nome, você pode ler o restante comigo? É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Quem tem o chamado tem o fogo, e não pode calar. Pode gemer, pode chorar, pode perder noites de sono, mas não vai se conter, e não terá paz se não disser sim. E eu quero testemunhar aqui: a melhor coisa da vida é dizer sim ao chamado. Quer se encontrar na vida? Diga sim ao chamado de Deus para a sua vida. Eu quero deixar claro que não é chamado pastoral apenas. Não é chamado para você deixar aqui e ir para a África. Porque eu já dei testemunho várias vezes aqui nessa igreja sobre o chamado da minha mãe. A minha mãe tinha um chamado, analfabeta, de tanque de lavar roupa, não tinha máquina de lavar, daquela que batia com o pau na roupa. Ela tinha um chamado: ganhar os seus filhos para Jesus. Oh, se não fosse esse chamado, onde eu estaria? Não se engane com chamado. Chamado não é esse de paletó e gravata. Isso é enfeite, irmãos. Isso é enfeite de homens. Ponho essa roupa porque eu ponho o melhor para o meu Senhor. Se eu vou para um casamento, eu não boto a melhor roupa? Se eu for falar com o governador, não boto a melhor roupa? Então por que eu não boto a melhor roupa para adorar o meu Senhor? É por isso que eu uso paletó e gravata. Não é para dar uma postura diante de vocês, não. O que vale é o coração. Mas eu quero dizer que o chamado muitas vezes pode ser lá no tanque de lavar roupa. Oh, há quantos chamados, quantas irmãs do interior eu encontro há 10 anos, diz: pastor, o senhor continua na minha lista de oração.
E quando eu saio, eu choro. Eu disse, é por isso que eu estou de pé. Porque tem alguém com o chamado de intercessão. Irmãs, que igreja que eu não pastoreei. Tem igreja aqui em João Pessoa que eu não pastoreei. Eu fui convidado a pastorear. Houve aquele namoro. Mas ficaram tão simpatizantes comigo. Irmãs idosas que me mantêm no caderno de oração. Diga, chamado da intercessão. E quem vê o chamado da intercessão? Não, irmãos, verdadeiramente quem tem o ministério da intercessão ninguém vê. Porque não vem no púlpito. Nem sempre é no auditório. É no silêncio da madrugada. Mas está cumprindo o chamado. Diga, do chamado ninguém foge. Da tarefa sim. Ninguém foge, ninguém escapa. Paulo é um exemplo clássico de um homem arrebatado pelo chamado. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo clássico de um homem arrebatado pelo chamado. Veja 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Verso 16 e 17. 1 Coríntios 9, 16, 17, ele diz assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Portanto, se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Diga, incumbência. É uma obrigação. Dar sim ao chamado é um dever. E aí eu quero dizer, tem um segredinho aqui, irmãos. Fugir do chamado, tadinho de você. Como foi tadinho de mim. É por isso que, gemendo, chorando, rindo ou não, eu digo ao Senhor, nunca me deixe largar o chamado. Você sabia que eu digo isso todos os dias? Todos os dias, Senhor, não me deixa me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e não deixa eu esquecer o chamado. Não deixa eu me encantar com as coisas. Me ajude a permanecer no foco. Qual é o meu chamado? Porque muitas vezes na caminhada nós esquecemos e queremos fazer coisas que Deus não chamou para a gente fazer. Paulo está dizendo, ai de mim se não pregar o evangelho, porque me foi imposta. O chamado é de quem, como diz a expressão, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é Senhor da minha e da sua vida. Ele tem um chamado para você. Você pensa que pode brincar, mas o prejuízo é totalmente seu e meu. Ele é Deus e Ele é o soberano da minha vida. E eu não digo o que eu faço com a minha vida. Não se brinca com essa incumbência. Paulo está dizendo, a mim me foi imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Muitos acham que podem brincar, mas é puro engano. Em Atos capítulo 6, falando ainda sobre Paulo, capítulo 26, perdão, Atos capítulo 26, Paulo vai dar um testemunho quando ele está diante do rei Agripa. Ele está prisioneiro. Ele terminou a 3ª viagem missionária. Agora já faz quase 2 anos que Paulo está prisioneiro lá em Cesareia. E aparece o rei Agripa e vai ouvir a defesa de Paulo. E Paulo vai começar a dizer para aquele rei. Atenção, aquele rei não entendia nada do que Paulo ia falar. Paulo ia falar de chamado. Ninguém entende chamado se não tem o Deus do chamado. Mas Paulo vai dizer, aquele homem, e eu quero ler bem tranquilamente essas passagens a partir do verso 12, 26, 12. Paulo diante do rei Agripa, ele vai dizer,
Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco. Ele vai contar desde a sua conversão. Com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue ou você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Repita comigo essa frase: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé, e eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu povo e dos gentios aos quais eu envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Paulo está dizendo: eu recebi esse chamado, ó rei Agripa. Eu não entendia sobre esse caminho, eu não conhecia Cristo, mas Ele me apareceu. E depois que Ele me apareceu, o que eu pude fazer? Eu fui totalmente tomado pela sua visão. Eu agora me rendi completamente a Ele. Ele está dizendo: rei Agripa, e Ele me deu um chamado, e eu não poderia de modo nenhum, rei Agripa, ser rebelde a esse chamado. E no verso 29, então, ele diz, no verso 19, ele diz: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Você pode ler o verso 19, todos juntos. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aleluia, glória a Deus. Não fui não, rei Agripa. Eu estou preso aqui, rei Agripa, por causa desse chamado. Eu sofro açoites por causa desse chamado. Mas ai de mim, rei Agripa, se não anunciar o evangelho. Não poderei ser. Paulo diz, o chamado dele é irresistível. E Paulo revela porque não foi desobediente. Ele vai dizer na segunda carta aos Coríntios 5:14, ele diz: o amor de Cristo me constrange. Você pode dizer isso comigo? O amor de Cristo me constrange. Por isso, pela vida que Paulo levava, pela intimidade que Paulo tinha com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito, que ministrava ao coração dele, sabendo da seriedade de um chamado, de uma unção na vida de uma pessoa, e preocupado com o seu discípulo, seu verdadeiro filho na fé, Timóteo, ele escreve, 2 Timóteo capítulo 1. Ele então escreve 2 cartas, e nós estamos na segunda carta, e ele vai dizer assim, capítulo 1, verso 3, dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Paulo, quando se lembrava de Timóteo, tinha alegria no coração. Ele praticamente gerou Timóteo, ele gerou no ministério, ou para o ministério. Ele não gerou na fé, porque a mãe, a avó de Timóteo já eram do caminho. Mas foi Paulo quem conduziu Timóteo no ministério, e ele tinha uma alegria e um apego pelo seu discípulo. Por isso ele diz, quando eu me lembro de você, Timóteo, eu tenho grande alegria, e o lembro de você nas minhas orações. Verso 4, lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida. O discípulo de Paulo tinha uma fé genuína, que primeiro habitou em sua avó Lloyd. Que história linda é essa, irmãos? A história da fé é uma coisa muito linda. O mundo é cheio de histórias sem futuro.
Eu fico imaginando tanta coisa, tanta literatura aqui para a gente se alimentar. A gente fica se alimentando de ídolos vazios, de pessoas que não têm nada para ensinar. E Paulo está fazendo uma biografia aqui da vida de Timóteo. Ele está dizendo: recordo-me da sua fé não fingida, que habitou em sua avó, a avó Lóide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, por esses motivos, Timóteo, torno a lembrar-lhe, mantenha viva a chama do dom de Deus. Timóteo, você tem uma herança, você tem aí um passado que está sendo construído nesse presente e um futuro. Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus. Você pode repetir comigo? Mantenha viva a chama do dom de Deus. Aleluia. Paulo sabia porque estava dizendo isso a Timóteo. Todos nós sabemos que estudamos a carta de Timóteo, a vida de Timóteo. Timóteo era um jovem muito tímido. Ele não era daquele que se defendia facilmente contra argumentações. E Paulo sempre teve uma palavra de defesa a Timóteo, porque ele era muito tímido. E ele, no fundo, Timóteo zelava pelo discípulo e não queria que o discípulo perdesse a visão do chamado. E Paulo vai dizer exatamente na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 18 e 19, ele vai dizer por que ele se preocupa com Timóteo dessa forma. 1 Timóteo 1, 18 e 19, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Tem aí. Eu vou ler novamente. Timóteo, meu filho, eu estou pegando você pelos ombros e eu estou insistindo com você. Eu dou essas instruções a você, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que você, aí seguindo, você combata o bom combate. Diga, combata o bom combate. A carreira da fé é uma batalha. A vida cristã é um combate. Eu quero dizer para você nessa noite, não se engane. O chamado para seguir a Cristo Jesus é um chamado para a batalha. Não existe, irmão, cristianismo fácil. Se tiver fácil para você, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu não estou falando de finanças, nem de enfermidades. Você tem que batalhar a verdadeira batalha da fé. Dizer não ao pecado todos os dias. E não se engane, culto de domingo não caracteriza o crente. Quem caracteriza o crente é a vida diária com Deus. E vai haver batalhas. Jesus disse, olha, quem não pode negar a si mesmo, e quem não toma a sua cruz todos os dias, não pode ser meu discípulo, e não pode me seguir. A renúncia, a dor, a sangramento da alma, é dizer não ao pecado todos os dias. Quem quiser salvar a sua vida, já perdeu, mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. O que você quer da vida? Plantar um pé de alface ou um carvalho? Um pé de alface se planta hoje e se come daqui uma semana. Mas um carvalho, talvez você nunca veja o crescimento total dele, mas a semente fica. E dá trabalho esperar um carvalho crescer. Engano, e muito engano, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Multidão, eu parafraseio essa tônica do profeta, no vale da decisão ou da indecisão. Timóteo, eu digo essa instrução a você, Timóteo, para que você saiba que precisa combater o bom combate. Verso 19. Mantendo a fé e a boa consciência,
que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Podemos repetir, toda a igreja, verso 19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Olhe para mim, por favor. Você pensa que eu leio esse texto olhando para você? Escute-me como se estivesse numa escola dominical com pouca gente. Eu não tenho que esconder nada da vida cristã para você. Eu olho para esse texto e choro sobre ele. Não, Senhor, eu não quero naufragar na fé. E o Espírito então diz: então, Augusto, cerre os punhos e combata o bom combate. Cerre os punhos e combata o bom combate. Na segunda-feira, quando você amanhecer, quando você estiver descansando na frente de uma televisão, quando você estiver sozinho lá no seu quarto com a internet ligada, quando você estiver com uma conversa com uma mulher que não é a sua esposa e ninguém está vendo, combata o bom combate. Quando você está trabalhando com o dinheiro dos outros, combata o bom combate. Quando você tiver os pagamentos e você estiver juntando dinheiro em casa sem pagar quem deve, combata o bom combate. Combata o bom combate, para que o Espírito de Deus se alegre com você e Satanás bata em retirada da sua vida. Irmãos, parece que nós não estamos entendendo que a nossa batalha não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Eles são seres espirituais e vê a tua vida também. Não lê o teu pensamento, mas vê tuas atitudes. E pensamos que podemos fazer de qualquer jeito e ficar bem. Ficamos bem na frente dos outros, irmãos, mas não diante de Deus e nem do inferno. Eu tenho dito nessa igreja, a autoridade do crente não vem de um linguajar religioso, não. Está amarrado, não sei o que lá, sangue de Jesus, não sei o que às vezes é só da boca para fora. A autoridade está na vida, que você leva às escondidas, e você diz: vai, Satanás, aquilo que você tiver de me acusar, Satanás, você sabe que antes disso, eu já confessei diante do meu Deus. Vida cristã é um chamado, e tem um chamado dentro de outro chamado. Diga, tem um chamado dentro de outro chamado. Porque o primeiro chamado é para seguir Jesus, mas quem segue a Jesus tem um chamado para fazer alguma coisa por Jesus, para Jesus. Eu quero que você saiba, Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Paulo, quando escreveu essa carta a Timóteo, ele evidentemente sabia muito bem sobre as histórias do Antigo Testamento. Paulo conhecia muito bem as histórias do Antigo Testamento. E ele sabia que muitos no Antigo Testamento, jovens homens, naufragaram na fé. Aqui eu quero deixar claro uma coisa, porque eu não vou me ater aí. Quando falarmos de naufragar aqui, não estou falando de perda de salvação, mas não cumprir o chamado e não conseguiram ter uma vida abundante aqui. Partem para a glória, mas não desfrutaram do que Deus tinha para essa pessoa aqui. Paulo sabia que alguns jovens e homens do Antigo Testamento naufragaram no chamado. Eu quero citar 2 exemplos para ficar claro isso, mas faço isso com muito temor no meu coração. Muitos homens, não foram poucos, mas deixa eu citar aqui 2. Saul e Sansão. Coincidentemente, S e S. Saul e Sansão. Saul ainda muito jovem, ele foi chamado. Essa história você encontra lá em 1 Reis, 1 Samuel, capítulo 10. Como eu amo a palavra do Senhor.
como ela me ajuda, como é meu norte, como é lâmpada para os meus pés. Parece que cada história dessa eu conheci hoje, conheci ontem. Saul não imaginava, irmãos, volte a atenção, Saul não imaginava que ele seria chamado para ser rei. Sabia, queridos, às vezes você não entende o tamanho do chamado sobre a sua vida. Está ouvindo, Eliabe Júnior? Você nem imagina. Está lá servindo ao Senhor e Deus tem uma obra poderosa na sua vida. Oxalá que aqui esteja um Billy Graham. Oxalá que aqui esteja um Spurgeon sentado, por enquanto aprendendo desse pastorzinho aqui, e depois pastor de multidões e multidões. Talvez estejamos aqui diante daquele que vai ser grandes profissionais e vai fazer a obra do Senhor poderosamente na terra. Vai mostrar como é que um profissional se porta aqui na terra quando honra o nome do Senhor. Saul não teve um chamado para ser profeta, nem chamado para ser sacerdote, nem missionário, nem pastorzinho. Ele foi chamado a ser rei da nação de Israel. Mas ele não contava com isso. Não podemos nos deter aqui. Eu quero somente mostrar esse relato. Veja 1 Samuel capítulo 10, verso 1, diz assim: Samuel... Eu falei de Samuel, fui de Saul agora. Saul, não imaginava. Samuel era o profeta que vai ungir Saul. Não dá para a gente contar tudo, eu fico assim sabendo que alguns não conhecem a história, mas temos que passar. Então Samuel, que é o profeta, que é o sacerdote naquele tempo, o profeta, também sacerdote, apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Aí, quando Samuel fez isso, disse: para provar que o Senhor está com você e que essa unção vem do alto, hoje vai acontecer isso. Então profetizou. Eu acho que foram 3 coisas que iriam acontecer naquele dia a Saul. E diz o texto que todas aquelas coisas aconteceram. Uma daquelas coisas era que Saul, que não sabia nem o que era isso, ele iria profetizar junto com os profetas lá. Saul nunca nem pensou nisso. Mas eu quero me ater a isso aqui. Verso 9. Samuel põe óleo na cabeça de Saul. Quando se virou para afastar-se, verso 9, de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Quando a unção vem, muda tudo na sua vida. Nós falamos muito no Novo Testamento da unção que desceu no Pentecoste e que veio sobre Pedro. Mudou ou não mudou a vida de Pedro? O covarde, o medroso Pedro, de repente agora é um pregador de milhares. O que foi aquilo? A habilidade de pescador? A unção. Diga unção. A unção veio sobre Saul e diz que naquele momento que ele recebeu, o coração dele foi mudado. Todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, ele foi embora, cheio do Espírito. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção e o Espírito de Deus se apossou dele. E ele profetizou no meio de todos eles. E todo mundo ficou dizendo: mas quem é esse menino aí? Não é o filho de Quis? Como é que ele está profetizando? Quando a unção vem, o que é impossível você fazer no natural, você vai conhecer o poder de Deus e realizar a obra dele. Muitas vezes você diz: não, eu não posso atender esse chamado, eu não posso ser um líder de célula, eu não posso fazer aquilo, eu não posso, porque eu não me vejo. Eu também não me vejo, mas é a graça salvadora que vem com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, e essa presença distribui dons e unção para fazer a obra do ministério. E a unção é uma capacitação especial. E aí Saul profetizou. E o verso seguinte diz: o que aconteceu ao filho de Quis? O que é aquilo? E eu digo: é a unção. Foi a unção. Lição prática. Mas o que aconteceu com a vida de Saul? Ele foi esse jovem, sabia que ele era uma pessoa humilde? Assim,
era uma pessoa que nem queria o reinado. Ele começou tudo bem, mas com o passar do tempo, Saul passou a agir por conta própria, não mais dirigido pela unção. Resultado, caiu no pecado da desobediência. E agora ele começou a não mais obedecer às ordens do Senhor. E ele recebe então um ultimato, um veredito, perdão, da parte do Senhor terrível. Porque ele começa a desobedecendo. E vai aos poucos desobedecendo. E ele vai desconsiderando a unção. Ele vai esquecendo que a capacitação vem de Deus. Ele esquece que ele era um Zé Ninguém e que Deus o colocou no lugar de honra. E agora ele acha que ele é o bambambam. E ele começa aos poucos desobedecendo. E chega um dado momento que eu não vou tocar em todos os detalhes. No capítulo 13, verso 13 de 1 Samuel, você vai ouvir Samuel que ungiu Saul anos na frente, dizendo isso a ele: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Ele começou a não obedecer, mas perceba bem, aquela unção que recebera no início, a ponto dele profetizar, não existia mais. Quando o Espírito Santo retira a unção, passamos a agir no nosso achismo. Alô? Quando não tem unção, a gente começa a dizer: eu acho que é assim, mas também não é assim. Eu acho que está exagerando. Eu acho que a palavra não está dizendo isso. Achismo. E começa aos poucos se afastando dos caminhos do Senhor. E esse achismo, nós perdemos o discernimento espiritual. Diga, discernimento espiritual. Ele não sabe nem se está obedecendo ou desobedecendo. Ele acha que está obedecendo mesmo em desobediência. Veja, em outra ocasião ele diz: porque você desobedeceu, Deus tirou a unção. No capítulo 15, verso 19, tem outro evento que ele desobedece, e Samuel diz a ele: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Samuel respondeu, verso 20, mas eu obedeci. Você está entendendo o que nós estamos falando? Você perde a unção, o Espírito se afasta. Você fica sem discernimento. E você está em desobediência. Mas você acha que está obedecendo. Ei, é perigoso? É muito perigoso. Eu penso que estou obedecendo, mas eu não estou ouvindo mais a voz do Espírito. Eu agora não estou mais buscando a presença do Espírito. E é por isso que você vai ouvir Samuel dizendo a Saul essas palavras. Samuel responde a Saul essas palavras que nós já conhecemos, verso 22 do capítulo 15: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiro, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Misericórdia, por isso Paulo disse a Timóteo: alguns naufragaram na fé, Timóteo. Mantenha a chama acesa. Aqui está Saul, que antes receberam a unção, mas agora não tinha discernimento para saber o que estava fazendo. E ele ouve a palavra do Senhor, do profeta, dizendo a ele: é melhor obedecer, Saul, do que sacrificar. Você pode dizer isso comigo? É melhor obedecer do que sacrificar. Volto para o exemplo de qualquer líder. Não vale a pena a fachada do chamado, se você não vive em obediência ao coração do Senhor. Receberam a ordem expressa para destruir totalmente os amalequitas. Foi a segunda
desobediência. Quando voltava da guerra, ele não destruiu. E o profeta perguntou: por que você não destruiu os amalequitas que Deus mandou? E ele diz: temi aos homens que estavam comigo e não fiz. Ele não destruiu os amalequitas. Sabe de uma coisa? Sabe quem matou mais tarde Saul? Os amalequitas. Lição: ou você mata o pecado na sua vida, ou o pecado te mata amanhã. Alô? Ou você rompe com o pecado, ou o pecado vai romper você amanhã. É tempo de obedecer. Há 2 anos atrás eu contei uma história que nós ouvimos no congresso sobre as árvores gigantes do Colorado, nos Estados Unidos. Ainda existem essas árvores gigantes lá, centenárias. Antes do descobrimento do continente, essas árvores já estavam lá. Um dia uma dessas árvores caiu. Os jornais anunciaram: caiu um gigante. Então foram fazer autópsia para saber a origem da queda daquela árvore. Por que aquela árvore tombou? Fizeram autópsia e descobriram que aquela árvore tinha mais de 500 anos. Que ela tinha sofrido 14 raios, tinha sido atingida por 14 raios no seu tronco. Que aquela árvore resistira a longos invernos, ciclones, geadas, altas temperaturas. Mas finalmente quem fez a árvore tombar não foi nenhum desses fenômenos. Foram uns minúsculos insetos da família dos cupins, o causador do tombamento daquela gigante árvore. Foram minúsculos insetos da família dos cupins, que foi minando aos poucos o caule daquela árvore centenária. E sem que ninguém percebesse, aquela árvore tombou. Tem um pensamento antigo que eu guardei comigo, eu acho que antigo assim, mais de 20 anos eu creio, que diz assim: é um pequenino furo na fruta, que faz apodrecer toda a fruteira. É uma minúscula fissura na flauta, que faz emudecer a música. Pode ser uma pequena mentira, ou meias verdades, alimentar sentimentos com o cônjuge do outro, abrir portas à mente com literaturas, filmes, imagens, piadas indecentes, usar a linguagem maldosamente sobre a vida do outro irmão, não ser fiéis nos contratos, não pagar dívidas, maltratos dentro de casa com as esposas ou com filhos, ou não orar regularmente, não meditar na palavra. Pequeno furo. São pequenos furos que pouco a pouco vão minando a fé, a força. E aí você encontra muitos se arrastando, mas não são às vezes grandes coisas, são embaraços. A Bíblia chama de embaraços e de pecados. Algumas coisas são só embaraços, não é um pecado em si, mas pode levar a um pecado. Essas coisas operam silenciosamente. Peça ao Espírito Santo para revelar esses furos ou essas fissuras ocultas de sua alma, para que você não perca a unção nem o chamado de Deus para a sua vida. Deus não quer que as fissuras impeçam de você chegar onde planejou que você chegasse. Deus tem um plano glorioso para mim e para você. Por último, Sansão foi um dos jovens belos e fortes. Aliás, esses 2 jovens foram de portes belo, fortes. E nós temos também Sansão, que foi um exemplo de um homem que Deus chamou e com uma unção. O chamado de Sansão, ele é também espetacular. Desde o nascimento, Deus aparece à mãe de Sansão e diz coisas tremendas. Diz assim: e não passará, Juízes 13:5, e não passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus,
desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. E no verso 24 do capítulo 13, diz assim: e a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. E ele cresceu e o Senhor o abençoou. E no verso 25 diz o quê? E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manaedã, entre Zorá e Estaol. Sansão. O chamado de Sansão, a unção que ele recebeu, foi de força e de liderança. Sua missão, libertar o povo de Israel dos filisteus. Seus feitos: rasgou um leão como se fosse um cabrito. Certa ocasião, com uma queixada de um jumento, matou 1000 filisteus. Em outra ocasião, fecharam os portões da cidade para prendê-lo. Aqueles portões pequenininhos que a gente vê em filmes, né? Com aquelas coisas, tá. Ele arrancou o portão com tranca e tudo e levou para o alto de uma colina. E você pergunta: como isso é possível? Diga comigo: unção. Aí é unção da força. Existe unção em todas as áreas para você fazer o impossível para a glória de Deus. Aí está a unção da força. Ele tem toda a força, tem todo o poder, e ele dá a quantidade e a quantia a quem ele quer. Amém? Assim ele dá a sabedoria, o discernimento, o dom de cura, o dom de línguas, o dom de discernimento. Ele é Deus, ele faz como ele quer. A unção é algo sobrenatural. Você não controla, você usa para a glória de Deus. Por aqui você tem uma ideia do que é uma unção. O chamado é acompanhado da unção, é uma capacitação especial vinda do Espírito de Deus. Mas Sansão não guardou a unção. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma filisteia chamada Dalila. E começou, eu coloquei aqui, o começo do fim. Diga comigo: o começo do fim. Terminou muito rápido. Estava só começando. Ele era jovem ainda, forte, bonito. Oh, desperdício de beleza, de força. Mas foi desperdício. Não guardou a unção. Diga comigo: não guardou a unção. Apaixonou-se porque não devia. Aí é o pequeno furo de Sansão. Aqui muitos têm sucumbido. Em troca de carícia, revelou o segredo da sua unção. A paixão tem levado muitos a sucumbirem na fé. No alvo, resultado, morreu cego, debaixo dos escombros do templo de Dagon. Que história triste, não poderia ser uma história mais triste do que essa? Quando Sansão perdeu as forças, você já conhece a história. Então prenderam Sansão. E no verso 21, capítulo 16, 21, os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Alô? Diga: humilhação. Que humilhação. Satanás é sujo, irmãos. Você se lembra de Jonas, o profeta Jonas? A equipe de louvor pode vir para cá. Se lembra do profeta Jonas? Profeta do Senhor. Jonas, eu tenho um chamado para você. Você vai pregar em Nínive. Que honra ser um mensageiro de Deus. Diga: é honra ser um mensageiro de Deus. Diga: é honra ser boca de Deus. Mas não é só aqui no púlpito, irmão, isso é para você, viu? Você é boca de Deus. Aí Jonas foge do chamado. E ele desce da posição da presença de Deus para um porão escuro no navio em alto mar. Depois do porão, ele vai ficar no ventre de um peixe em alto mar. Desconsiderar o chamado de Deus é um perigo. E não cuidar da unção talvez seja um perigo ainda maior. Olha, Sansão agora está... Aqueles moinhos que era para ser feito por animais, era o animal Sansão. Para os filisteus ele não passava de um animal.
Um homem escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo, agora está substituindo um jirico, um jumento. Porque é isso que o pecado faz conosco. Aí aconteceu que os filisteus foram dar uma festa no templo de Dagon. Chama Sansão, nós queremos nos divertir agora, porque ele agora é o bobo da corte. E aí chamam Sansão e traz Sansão para aquela festa, e tem um primeiro andar, e eles ficam gozando de Sansão, e Sansão ali então agora humilhado, com os olhos furados, cego. Sansão vai agora para divertir aquele povo. No verso 28 do capítulo 16, tem uma oração de Sansão. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Diz o texto que Sansão pediu para ser colocado entre uma coluna e outra. Colocou a mão esquerda numa coluna, a direita em outra coluna. Orou ao Senhor. E ele fez força ali. E no verso 30 diz assim: disse Sansão que eu morra com os filisteus. Em seguida ele empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E o Espírito de Deus falou ao meu coração hoje à tarde: não é essa a oração que Ele quer ouvir do seu povo, da minha vida, nem da sua vida. Que eu morra com os filisteus? Ele não projetou você para morrer com os filisteus. Ele projetou você para prevalecer sobre os filisteus. Sansão destruiu mais filisteus do que todo o tempo que esteve vivo. Mas não era essa a oração. O Espírito de Deus clamou dentro de mim. Nunca foi o meu intento projetar Sansão para orar assim: morra eu com os filisteus. Sabe o que o Espírito de Deus falou para mim hoje, enquanto eu meditava? Tem pessoas tão desesperadas porque abandonaram o chamado, que estão dizendo: Senhor, sem saber estão dizendo: morra eu junto com os filisteus, porque não sirvo mais para nada. Quero dizer nessa noite, não é verdade, isso é uma mentira de Satanás. Nesta oração, Deus não planejou para Sansão esta oração nem este fim. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das mãos. Timóteo, você não recebeu espírito de medo nem de covardia, mas de ousadia, de temor e de amor, não para morrer com os filisteus, Timóteo. Eu fiz você para prevalecer, Timóteo. Mantenha a chama do altar, a chama do chamado, mantenha a unção que você recebeu. E eu faço um apelo a essa igreja: reaja, igreja, reaja, jovens, reaja, homens, reaja, mulheres, reajam, famílias. Nós não nascemos para morrer com os filisteus. Talvez nessa noite você se encontre desanimado, é verdade? Talvez você se encontre sem forças, pode ser verdade também. Mas eu quero dizer que isso não é o fim, isso não é um veredito. Você veio essa noite para ouvir essa palavra: Deus não lhe fez para morrer com os filisteus. Timóteo, cuide da unção que você recebeu, e a unção cuidará de você. Proteja a unção, e a unção protegerá você. Aprendemos isso há 2 anos atrás. Cuide da unção,
e ela vai te guardar. Irmãos, eu tenho aprendido muito sobre isso. Quantas vezes Satanás, ele cria uma emboscada, você não está vendo. Ele cria uma cilada e você não está vendo. Ele cria uma armadilha e você não está vendo. Mas você está na unção. E a unção está em você. E você vai caminhando. E lá vem. E os demônios ficam, agora vai pegar. Vai cair direitinho. Olha, está caindo, está caindo. Quando chega, os anjos do Senhor guardam você. E desbarata toda a teia de aranha do inferno para destruir. E você passa e não viu nada. Tem sido assim, irmãos. Oh, Deus, tem sido assim. É assim com você também. Quando Deus tem te livrado, porque Ele não quer que você morra com os filisteus. Mas a resposta à pergunta: Timóteo, você está mantendo a chama acesa? Mantenha a chama acesa, irmãos. Não relaxe. Buscar ao Senhor, meditar na palavra, acima de qualquer coisa. Tudo passa. Tudo passa. Mas seu relacionamento com Deus não passa. Existe alguém aqui assim, achando que vai morrer com um filisteu? Eu quero dizer que não precisa. Eu profetizo dizendo que não vai. Ele vai ouvir o clamor do teu coração nessa noite. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Vamos cantar. E quem sabe num gesto de coração, dando um testemunho para os céus e para o reino das trevas, você quer sair do seu lugar e fazer uma renovação do chamado de Deus. Talvez o chamado permaneça, mas você está relaxando na unção. Talvez seja uma entrega, você tem resistido ao chamado. Uma coisa eu sei, o Espírito Santo conhece o seu coração. Você não vai morrer com os filisteus. Há um bálsamo em Gileade. A cura, a restauração no corpo de Cristo. O testemunho de Marcele também se encaixa aqui, não foi uma pregação sobre família, mas é que no corpo de Cristo a restauração e a cura. Eu quero dizer que vale a pena. Como vale a pena cuidar da unção? E ela cuidará de ti. Vamos louvar o Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo.
Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos cantar. Quero voltar. Deixa o Espírito Santo tocar teu coração. De tudo, Não se acanhe. Contigo. Ninguém sabe o que o Espírito está falando a você. Por que se acanhar? Por que mostrar para o inferno agora que você não vai morrer com os filisteus? Vai cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Aleluia. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo. Toda a igreja, Senhor. abra sua boca, adore ao Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos cantar do início. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Voltar ao primeiro amor, voltar à chama, voltar à alegria. Esse cântico fala de voltar à alegria no Senhor. Esse cântico fala de se animar no Senhor, de deixar para trás, porque a palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E agora você coloca tudo diante da cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo é a nossa vitória. Quando estamos fracos, é a cruz de Cristo. Olhamos para ela, clamamos pelo sangue, o sangue da nova aliança, e Ele nos restaura, nos perdoa e nos põe de pé, nos dá uma nova chance, é uma nova oportunidade. Não é a oportunidade de Sansão, não. Não é a oportunidade de Sansão, não. É a oportunidade de filhos de Deus. Em nome de Jesus, nós estamos demolindo toda fortaleza, toda mentira de Satanás sobre essas mentes, dizendo que não tem mais jeito. Já falhei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for, o Espírito diz: eu sou Deus da graça, eu sou Deus da misericórdia. O teu chamado está de pé. Deus está dizendo: a minha proposta está de pé para você. E você vai fazer mais do que faria antes, pela experiência que teve, de sentir a tristeza de estar longe do chamado, de achar que podia fugir do chamado. Isso está forjando você, mas Deus te recebe agora, e Ele está selando uma aliança de renovo. Chamado. Tem uma unção sobre a sua vida. É uma unção. Jeremias disse: eu não posso calar. Você está aqui porque não pode parar. Você não pode mais se conter. E Jeremias disse: se eu me conter, é como um fogo dentro de mim, consumindo os meus ossos, consumindo a minha vida. E você coloca tudo, você coloca namoro, você coloca casa, você coloca casamento, estudos, todos os sonhos, tudo. Mas você sabe que é engano. É tempo de renovar a aliança, é tempo de andar com Deus, é tempo de andar com Deus,
Essa igreja tem um chamado para o avivamento. E há um fogo dentro de nós. Se nós nos calarmos, ele vai nos consumir por dentro. Essa igreja tem um chamado para buscar a presença do Espírito Santo. E nós não vamos calar, nós não vamos abrir mão, nós não vamos desistir de um avivamento, de aleluia. Shekambahande baramanai, Shekambahande baramanai, Sherekambahande baramanai, Shekambahande baramanai. Há um fogo, 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 há um fogo do Espírito. Shekambahande baramanai, Sherekambahande baramanai. Ele acende, ele reacende esse fogo em você hoje. Ele acende a chama do chamado. Ele a chama do Espírito. A chama do Espírito. A chama do Espírito. A chama do Espírito. Há um chamado nessa igreja. Há um chamado nessa igreja. O Espírito me diz: há um chamado nessa igreja para o avivamento. Um chamado para se queimar no fogo do Espírito. E não podemos calar, não podemos recuar. Oh, nós não podemos. Queremos ser chamuscados pelo Espírito. Queremos ser tocados pelo Espírito. Queremos ser cheios do Espírito. Queremos o fogo do Espírito. Queremos a chama viva do Espírito. Espírito Santo, toca a tua igreja. Toca, o Senhor tem liberdade nessa noite. Oh, Espírito Santo, vem sobre o teu povo, purificando, purificando, purificação do povo. O altar está queimando, o altar está queimando, o altar está queimando, o holocausto está sendo aceso e o Espírito está triunfante. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode iniciar. Aleluia. Adore ao Senhor. Deixa o Espírito ministrar o teu coração. Quem vai tocar em você é o Espírito Santo. É Ele. É Ele. Ele renova o teu ser nessa noite. E você vai voltar diferente, cheio de esperança. Amém. Ele te pega em seus braços de amor. Renova a graça, a alegria, o chamado. Aleluia. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas. Aleluia. Adore ao Senhor. Eu só te sinto aqui. Adore ao Senhor. Mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Aleluia. Chamado. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido. Você foi escolhido? No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu
Adolfo. Jamais vou me calar. Eu tenho chamado o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido. Aleluia, glória a Deus. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão. Aleluia. Amém, aleluia. Deus não abre mão de mim, não. Você pode dizer essa frase aqui, ó, de Deus, todos juntos? Deus não abre mão de mim, não. Agora, vocês que estão aqui na frente, todos vocês sabem por quê? Eu prego com convicção isso? Porque eu tentei fugir do chamado muitas vezes. Desfiz da unção do Senhor, mas Ele pacientemente me esperou. Eu sei que eu perdi, evidentemente, mas eu não morri, nem vou morrer com os filisteus. Aleluia. Toda a igreja pode dizer isso para o inferno ficar irado. Eu não morri e não morrerei com os filisteus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Sabe como é que nós vamos terminar? Sabe como nós vamos terminar? Sabe como nós vamos terminar? 2 Timóteo. Verso 7. Eita glória. A gente vai. E 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. E pode preparar um cântico de celebração, outro cântico que a gente vai orar e eles vão encerrando e vão para casa assim. Todo mundo junto no 3. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Quem dá glória? Quem dá glória? O Espírito está ministrando à igreja. Não somente a mim. Paulo diz: não somente a mim, Timóteo, mas a você também. E a todos aqueles irmãos que estão lá na igreja de Intermares, me adorando, e que amam a vinda do Senhor. Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, a graça e a unção do Espírito Santo repouse poderosamente sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui.